Olá, boa noite para você que vai chegando aqui nessa live e para você que vai assistir depois o conteúdo que vai ficar postado, que vai ficar aí salvo. Sejam muito bem-vindos a esta novo capítulo dessa nova temporada. Hoje estamos aí no segundo episódio dessa temporada sétima de Lives da Quarentena. Estamos falando nessa semana de empreendedorismo e vivência. Quero dar um alô para Raíssa, para Tatiana e para minha convidada, Roberta Domingues, que já está aqui. Ela é esposa, é mãe, é serva de Deus, é empresária, é fotógrafa e é a fundadora da agência. Ok, voltando. Ela é fundadora da Mini Famosinho Domingues. Vamos lá, vamos lá. Cadê nós? Estou te ouvindo, mas está tudo assim, a tela está toda escura. Verdade. Vamos tentar ajustar. Quer me chamar de novo? Vou te chamar de novo, vamos lá. Tá. Agora foi, agora foi. Ah, agora sim. Tudo bem? Tudo, que coisa boa. Olha aí, Rebeca me ligando na hora da live, olha o que ela botou. Por isso que não me atendeu, né? É hora de Por ligar, isso, Rebeca. porque é hora da Aproveita e nossa fica aí, assiste live. a nossa live. Fica aí, não vai embora não. Fica até o É final. isso aí. E aí, Rô, que saudade de você. Eu de você. Muita saudade. É verdade, estou curtindo o Feliz, né? cenário. Ah, é, já fica Que pronto bom. aqui. Já fica pronto para as lives. Muito Nossa legal, muito maratona de legal. lives. Que eu estou É, eu trabalhando também tô mais na que maratona. nunca. Mais que antes, bem mais. Te entendo, te entendo. Mas Porque eu não tá gosto. muito diferente pra gente aqui também. Eu Eu também adoro. tô curtindo muito porque essa experiência de atingir as pessoas dentro das casas delas está sendo muito tremendo, muito legal mesmo. É Já vi que verdade. a família toda entrou aqui, né? Pois é, né? Todo Nossa mundo, família gente. Entrou Felipe, Filipinho, Rickson e Ana Júlia, que tem que dar fofo. moral aí. Vamos subir essa live. Vamos subir essa live, mas já já vai estar bombando, porque olha, inclusive eu quero agradecer a galera que está sendo fiel, tem um público que está fiel. Eu estou fazendo live diária. Quando eu parei para pensar, eu falei, gente, é muita bênção a gente ver que a galera tá ali, fidelizou, tá honrando mesmo e curtindo, dando feedback, testemunho. Então, Não deve parabéns ser aí para fácil vocês dar que têm conta assim. perseverado. Eu não sei como é que você dá conta de ficar fazendo live todo dia, essa maratona. Como é que é isso? Eu não dou, não. Também não Muito sei. cabelo para Também não fazer, muita sei. maquiagem, É, não é? tô me maquiando todo dia, isso aí. Já deixei aqui pronto ó, o arsenal de água micelar, Tem uma amiga minha aqui, a hidratante. Cristiane Queiroz, que entrou, que eu amo. Beijo, amiga, fica aí. Que legal. Olha aí, a Jane também entrou. Jane é do grupo desses que estão vendo as lives, acompanhando todas as lives. E vem Obrigada, cá, gente. qual tá sendo o hobby aí nessa quarentena? Falamos de trabalho, sei que você tem uma tendência workaholic igual a mim. Sim, Mas e aí? O que do tá fazendo de trabalho, né? hobby? É. Sem ser trabalho, eu acho que agora é a oportunidade de ficar com a família. A gente estava sempre na correria, e nunca dava para almoçar juntos na mesa. Isso tem sido uma coisa assim que a Hum, gente ama, não conseguia fazer muito. A gente tem ficado bastante tempo junto, eu tenho ficado com as minhas gatas, que eu amo, e os nossos pets nesse momento, eles são assim muito companheiros, né? sim. Família, família, família.
reestruturando as coisas, dando atenção às coisas que a gente não tinha tempo na correria da vida. Eu acho que Coisa tem boa. que usar para o lado bom, né? Tem que usar esse momento para edificar a nossa vida e não só ficar perdendo tempo sem produzir nada, só vendo, né, de repente no celular. Eu acho que é o tempo da gente tentar organizar o que estava desorganizado. Eu tenho usado meu tempo para isso. Viciada em É verdade. produtividade, não consigo fazer diferente. Mas ficar com a família ficar juntinho deles, ver filmes juntos, assistir séries, comer juntos, fazer receita juntos, é isso. Está sendo um presente ficar Muito com bom. eles. Eu vi que o Rickson botou ali bolo de banana, Tá, nosso tá. garoto fitness. Ele é Rickson, eu tô demais. querendo uma receita com maçã. Você tem? Assim, uma receita fit com É maçã? engraçado que ele fica no fit e a gente no fat, entendeu? Ele fica ali tentando fazer as receitinhas dele e o Felipe fazendo batata frita. Ai, meu Deus. É Gente, uma o Felipe, loucura. vocês não têm noção. Quero até mandar um alô pro Felipe que ele botou aqui. Nós somos uma equipe, arrasou. Gente, É, o Felipe cozinha muito, muito. Teve um é dia que a difícil ser Roberta foi casada me com quem cozinha fotografar. muito. É difícil. Roberta me fotografando, aí deu a hora do almoço. Aí Felipe vai, Sim. liga e diz assim: vou levar um negocinho aí rapidinho, uma comida rápida. Parecia que eu tava Rápido. até num restaurante italiano. Uma comida É, rápida. ele é bem Um exagerado. banquete no meio do Rio Dois Mesa VIP Parque, ali, a sempre, gente né? no meio Felipe das faz mesa, flores. É sempre tem mesa verdade. VIP com ele. Muito bom. Sempre. Gente, muito bom mesmo. Mas que legal. Olha, vamos começar a entrar. Tá, Rickson? Rickson vai providenciar essa de maçã. Show de bola. É, vamos começar a entrar no nosso tema, né? Essa semana a gente está se propondo a falar sobre empreendedorismo e vivência. O meu objetivo foi pegar pessoas, escolhi 5 convidadas, as quais eu olho para vocês e eu vejo assim, bem-sucedidas. Obrigada, Tentei Giane. trazer meninos, eu tentei trazer meninos para a live, mas calhou de ficarem só as mulheres. Deus está no controle, né? Vamos ver o que Deus quer aí com a gente. E E eu falo, aí, qual é a ideia? Que o público possa aprender com as lições que vocês implementaram para chegar nessa jornada de sucesso. Quando eu falo sucesso, eu não estou falando de perfeição, mas estou falando daquele senso de plenitude, aquela paz e os resultados que se fazem valer a pena. E aí, sim. dentro disso, eu quero te pedir para você se apresentar, qual é a sua área de atuação, mas agora você falando um pouco sobre isso. Então, eu comecei como fotógrafa e aí fui indo para o caminho da produção, até que abri-se a agência Mini Famosinhos, que trabalha com artistas, com crianças que desejam ingressar no meio artístico, e a gente também forma essas crianças fazendo cursos de teatro, de canto, de dança, de TV, de youtuber. A gente prepara as crianças para ingressar, as crianças e adolescentes, na verdade, né? Para que eles Sim. ingressem no meio artístico. Então, a área de atuação é essa artística, artistas, que nem você. Isso que eu ia falar, amo muito tudo isso. Não me E a nossa esqueci peça lá tá daquele. de pé, Exato, tá de pé. nosso projeto. Tá muito de pé, tá muito de pé. Mas deixa em segredo, eles só vão saber quando sair do papel. Deixa eu mandar beijo para Verônica. Beijo, Verônica. Saudades. Ela tá falando aí maravilhosa, determinada. Porque são pessoas que passaram por aqui, eu não vejo há muito tempo, aí eu tô vendo aqui e vou mandando beijo. Mas vamos lá. Isso aí. Então, deixa eu aproveitar a pausa do beijo para mandar beijo para Tassiane, para Jane Cleide, para Raíssa e para Mari Sucena, porque elas estão em todas as lives. Todas. Eu acho que eu vou criar o troféu live, hein? Troféu Isso. live da E quarentena para mesmo. entregar no final da Tem que rolar quarentena. um brinde. A galera adora o brinde. Isso aí. Então vamos lá. Hoje você O que você atua quer no meio saber? artístico e a Sim. gente sabe que o meio artístico, Uhum. ele por muito tempo ele foi rotulado como um meio onde a pessoa que ingressasse nele era uma pessoa que ou não queria nada ou que não daria para nada, né? Houve um tempo lá no passado
E pela sim, sua faixa etária, você pegou esse ranço cultural. Com certeza sim. você pegou porque o artístico começou a ser respeitado, eu creio que de 2000 para cá. Tô errada? Ou foi mais ou menos isso, Sim, pode ser, de 2000 para cá. né? Então, e aí o que acontece? É, como é que foi a sua história, o ponto da virada que você estava lá na sua vida e de repente você disse assim: para tudo. Eu sinto que eu tenho que ir por esse caminho. Você se lembra quando foi essa virada de chave? Então, no meu caso, não foi algo assim tão programado, né? Ah, eu vou abrir um negócio, eu vou abrir uma agência, eu vou trabalhar com crianças. Não aconteceu dessa forma, né? Eu fui uma Uhum. criança que vivi no meio artístico e eu amava tudo isso. E como você mesmo falou agora, as pessoas não valorizavam isso, né? Você não Sim, encontrava com facilidade um curso de teatro, um curso de modelo, uma agência. Não eram coisas assim e que os pais também acreditavam, né, de investir, muito difícil mesmo com que isso acontecesse. Então eu ficava nessa busca, mas eu sempre gostei muito de escrever, de textos e de fotos. Isso acho que eu nasci amando, era a minha essência, sempre foi, até hoje. E aí eu fui levando a vida, não deu para rolar ali no meio artístico para seguir, porque não era algo que todo mundo acreditava e investia. E eu acho que num determinado momento, porque eu casei, tive filhos, fui para outros ramos, né? Abri outros sim, tipos de negócios, mas eu sempre tive um DNA de empreendedora. Eu nunca quis, assim, eu sempre soube que eu não ia conseguir trabalhar se eu não estivesse fazendo algo que eu amasse e que fizesse a diferença na vida das pessoas. Então, isso sim, sempre esteve em mim. Eu precisava estar no meio dos textos, escrevendo ou tirando foto. Eu precisava estar fazendo realmente algo que eu amasse. Não dava para ser sim. um trabalho ali por dinheiro e para ter carteira assinada. E aí casei, tive filhos. Dos 20 aos 30 eu falo que eu fui só mãe. Eu dediquei a maternidade. Mas sempre com aquilo tudo ali dentro de mim, né? A minha essência ali artística. E aí eu fui, Sim, resolvi aos 30 anos, eu falei assim, não, eu quero buscar algo que me complete, que realmente me uhum, realize, porque eu estava sentindo que faltava algo mais na minha vida. E aí eu fui, fiz um curso de fotografia, comecei a escrever para uma coluna no jornal Correio Carioca, comecei a escrever para essa coluna de fotografia, e ali acabou uhum, virando outra coisa, porque eu comecei a fotografar, as crianças entraram na minha vida, eu comecei a fotografar, colocava elas no jornal, e a Ana Júlia amava tudo isso, que é minha filha, ela sempre amou tudo isso, era a minha segunda versão ali, né? Ela despertou tudo isso novamente em mim. E eu fiz uma matéria com ela falando as mini famosinhas, ela e uma amiga. E aí não parou mais. Foi uma coisa assim que foi realmente um propósito de Deus para minha vida, né? Eu sei que é um propósito dele, mas naquela época eu não entendia. Então eu não sim. sabia bem como eu ia transformar o meu sonho, como é que se diz, que me gerasse uma renda financeira. Como que eu ia transformar o meu sonho em um trabalho, né? Em algo que eu pudesse trabalhar e viver daquilo, né? Isso pode ser a É o dúvida de sonho muita de todo gente, mundo, é isso. de todo É, mundo. Então a coisa começou a acontecer muito rápido, porque era como se realmente eu tivesse que estar ali. Eu fui entrando em contato com as pessoas que eu conheci na época que era criança, quando eu fazia, era da mesma agência das Paquitas, a Kátia veio, sorvetão, a gente começou a fazer desfiles, a coisa não parou mais de acontecer, até que eu fui para esse caminho de agência, não tinha como escapar desse caminho, né? Eu precisava estar perto das crianças e realizar o sonho delas. Eu acho que Deus, ele usou a minha história, ele usou a minha própria história, ele usou a minha necessidade na época do meu sonho e fez com que eu passasse a ser a pessoa que realizasse o sonho das crianças. Então, tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver. Não tem como não ser um propósito. e E você aí foi acabou isso. de responder a pergunta que eu ia fazer dentro dessa pautinha aí da história do ponto de partida, que foi exatamente o propósito. Ou seja, Sim, quando as crianças entraram, você entendeu que agora não era só mais realizar o teu sonho, mas sim sim. realizar o sonho das crianças. E aí, eu quero te perguntar, antes da gente entrar
na questão dos resultados, dos testemunhos, do que você vê que te confirma a cada dia, eu queria te perguntar qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa jornada, nessa trajetória de sair desse lugar do estou Tá. fazendo por necessidade, tenho que pagar minhas contas. Ontem com a Lídia Dana foi muito legal. A Lídia também deu um testemunho fortíssimo, né? Começou como sacoleira. Ela representa aí esse mercado necessidade, entrou na realização do sonho e melhor, entrou no propósito. Nessa trajetória, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Então, o primeiro desafio, eu acho que foi o processo até que Deus ele revelasse a minha identidade nele. Porque realmente a gente só consegue viver o propósito quando a gente reconhece a nossa identidade. A gente precisa saber quem a gente é, né? Porque se você Arrasou. não souber quem você é, qualquer coisa que as pessoas falarem, você vai acreditar. Você não pode, você É, não vai conseguir, isso não é para você. Então, aos pouquinhos, ele foi me revelando a minha identidade. Você é isso, você nasceu para isso, eu te chamei para isso. Aqui é o seu lugar. E ainda que tenham mil dificuldades, a gente suporta, porque a gente está vivendo um propósito. E quando você não está vivendo um propósito, você não vai suportar as dificuldades, você vai mudar de ramo, você não vai aguentar pressão, né? E fora que você só se torna exatamente. uma autoridade quando você sabe quem você é. Senão você não tem como se tornar uma autoridade no seu negócio. Então, acho que esse foi o primeiro grande desafio. E o segundo, eu mesma. É assim, lidar com as minhas limitações. Não procrastinar, não parar de estudar, lidar mesmo com as nossas limitações de equilíbrio emocional, né? Porque as pessoas elas querem o cargo, mas elas não querem a carga, né, Dani? Você É, sabe. é, é, Então, isso é bem, verdade. bem assim, cabe muito nesse momento, porque todo mundo sonha com uma vida perfeita, que vai abrir um negócio, que esse negócio vai dar super certo, mas será que estão dispostos a enfrentar a carga de se ter um, porque é pesada. Então, quanto mais a gente é líder de pessoas, lidera pessoas, lida com famílias, né? No meu caso, você também, com famílias, com crianças, eu Uhum. tenho uma responsabilidade imensa, né? Muito grande mesmo. E eu preciso ter um equilíbrio emocional muito grande. Eu preciso ter uma postura, né? E eu não posso deixar que as minhas emoções influenciem essa questão do trabalho. Então, acho que o meu maior desafio sempre foi, primeiro, que Deus revelasse a minha identidade, para que eu me Sim, posicionasse, entendesse que eu estava vivendo um propósito, e depois essa questão de as minhas limitações, controlar ajustar o meu emocional, e a gente precisa muito de Deus para isso. A gente precisa muito estar em oração, estar ligado com Ele, para que a gente sim. consiga ouvir a voz dele, alinhar ali essa questão dos propósitos. Show. Tiveram vários recadinhos lindos aqui para você, falando que Nem você tô é vendo. talentosa, Poxa, maravilhosa, chorar, faz tô de tudo com fé. excelência. A Eu Verônica, amo sua amiga, você. dizendo gratidão, porque a filha dela Maravilhosa, amo você. gravou aí para Mini Famosinhos. E olha só, eu tenho falado para o pessoal, para você que entrou aqui na live agora, que entrou uma galera, a gente está na temporada de empreendedorismo e vivência. E a ideia é pegar pessoas, né, convidadas, que eu sei que são bem-sucedidas em seus propósitos, estão ali atuando no que foram chamadas para fazer, nas suas profissões ou no ministério, e trazer aqui como modelar. É um conceito chamado modelagem no coaching, que é olhar para o testemunho da pessoa e extrair as lições para poder a gente seguir o mesmo caminho, né? Repetir essas boas Perfeito. lições. Então anotem aí o que a Roberta falou. Quem está acompanhando as lives sabe, sempre um caderninho na mão para escrever. Anota aí, ó. Descobrir a sua identidade. Sem identidade, nada feito. Autoridade. Equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Você Grande precisa vencer desafio. a você mesmo. Eu até faria que vencer a você mesmo é o terceiro tópico, porque o equilíbrio emocional
ele pode vir, né, no sentido ali do momento, mas o vencer a si aprofunda esse equilíbrio emocional. E dependência de Deus. Roberta também falou isso aqui nas palavras dela sobre dependência de Deus. Sabe o que eu tô achando interessante? Eu fiz uma postagem hoje e depois que a gente começa a encarar o Instagram com um olhar um pouco mais profissional, a gente planeja as publicações, né? E pelo menos planeja os horários. Só que de vez em quando vem aquela inspiração e aí eu fujo do planejamento. E aí eu Sim. coloquei hoje uma postagem, eu estava lá na igreja, desculpa, tinha acabado a consagração e eu deixei a porta aberta, fiquei ouvindo, mas fiquei adiantando algumas coisas. Escalas de oração, de intercessão, eu estou bastante preocupada com essa evasão do templo por causa da quarentena. E de repente me deu assim um lapso, sabe? De eu olhar para aquele cenário e pensar assim: uau, um dia eu estava numa outra mesa, diante de um outro computador, em outro lugar. E aí o Espírito Santo foi e me fez enxergar. E eu lembro quando aquela pergunta veio: o que eu estou fazendo aqui? E eu gostava das pessoas, eu gostava da missão da empresa, eu estava crescendo, eu recebia feedbacks positivos e os negativos eram para me enriquecer. Eu era honrada, recebia carinho, respeito. Só que o que acontece? Quando a gente não está no centro da vontade de Deus, no lugar que aquela voz interior fala para você, é ali seu lugar. Você não suporta a carga. A Roberta falou isso também, eu achei tremendo porque veio ao encontro. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a não suportar a estar ali. Tudo ao meu redor poderia dizer assim, ué, por que não, né? E eu lembro quando eu fui pedir demissão, contei esse testemunho na primeira live que eu fiz com a Renata sobre a vida profissional. E aí eu lembro que eu cheguei para minha chefe na época e falei assim: Lívia, eu amo você. Eu amo estar aqui, eu tô te ajudando, eu sei que eu sou uma bênção para você e você é para mim. Só que eu preciso ir. Naquela época também o meu horário estava muito louco, não batia com o do Pablo, aquilo me preocupava muito. Então eu tive a minha hierarquia de valores gritou, né? Na minha hierarquia de valores eu posso dizer que está Deus, o meu casamento, o Pablo, e igreja, propósito, né? Vamos botar aí equiparados. Então, assim, dentro dessa hierarquia, quando eu vi que ameaçou quem estava na frente, mexeu com esse propósito. Então, eu parei tudo e me retirei sem pensar em consequências ou danos. Por quê? Porque falou mais alto. Então, eu quero Eu tô encorajar você. exatamente. Gente, é tão assim parecida nesse sentido, A gente é. porque é muito, porque eu ia É. falar para você exatamente isso quando você estava me perguntando. A única forma que eu encontro de vencer esses desafios da carga, da questão do emocional, é alinhando o que é essencial, que é a minha vida espiritual com a minha vida familiar e a minha saúde. Porque você nunca consegue ser um empresário de sucesso se você não tiver com esses três pilares alinhados. Porque se alguma dessas áreas elas estiverem sofrendo algum problema, ela vai refletir na sua vida profissional. Então eu Sim. falo que essas áreas elas não podem nunca estar em desequilíbrio. O espiritual, minha vida com Deus, a familiar e a física. Porque se a gente não está se Sim. cuidando, porque se a gente está mal, a gente, né, trabalha menos, produz menos. Então, acho que o segredo da gente conseguir se manter, que é o que muita gente tem dúvida, como que você segura, como que você suporta, é alinhar o que é essencial na vida para que a gente se mantenha com esse equilíbrio, para poder liderar pessoas. Sim. Então foi assim que você superou, foi alinhando essa hierarquia, alinhando ali os valores principais. E E outra aí, só coisa para muito. concluir, Vai, conclui. só para eu concluir aquele raciocínio que eu comecei da postagem, lá no Hum, texto da postagem, você vai ver que eu tô com uma camisa azul, depois vai lá no meu feed, galera. eu vi, E já lê o texto curti. que eu coloquei. Ah, eu sei, eu vi que você curtiu.
Eu botei lá, né, que tipo assim, eu passei por calúnias, difamações, por injustiças, por perseguições. Eu lembro assim de ter sido difamada junto com o Pablo. Levantaram na época essa calúnia, né, difamação. Eu não sei bem dentro do direito quem é quem, mas enfim, que nós ganhávamos um salário exorbitante da igreja, quando na verdade eu ganhava 10% do valor mensurado. Hoje, como pastora presidente local, eu ainda não ganho esse valor, não estou nem perto do que lá Sim, há 8 anos bem atrás isso. levantaram a Sim. difamação e pessoas se abalaram, saíram da igreja, depois voltaram, tiveram coragem de falar, pediram perdão. Então, assim, olha que coisa terrível. Na época, eu lembro que eu era uma menina muito mais nova. Se hoje eu tenho 33, 8 anos a menos, eu tinha quanto? 25, né? 24, por aí. Então eu lembro que naquele tempo aquilo me abalou muito. Hoje, nossa, misericórdia. Mas não acontece mesmo. Bota a boca no trombone em 2 tempos. Aperto aqui, solto uma live e acabo com a palhaçada em 2 segundos. Mas naquela época, eu sofri muito, 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 muito. Eu lembro que eram assim, lágrimas de dor, só que tem um mistério. Por que eu estou dando ênfase nisso? Não é para contar derrota, porque pelo contrário, o Senhor me fez superar. Eu fui fortalecida, Deus me enriqueceu no sentido da totalidade do que possa significar isso. Eu não estou falando de dinheiro aqui, tá? O dinheiro também melhorou, mas não estou falando dele em si. Mas eu pude ver que em todas as coisas eu suportei. Eu suportei passar por aquelas fases porque alguma força me impulsionava. E eu tenho visto que esse princípio se aplica até hoje. Então, você que está vendo essa live, se você tem dúvidas, né? Ai, meu Deus, estou no meu propósito, não estou. É para eu ir, não é? Faça esse teste do sofrimento. Vê o tanto que você aguenta sofrer nessa posição que você está. Porque se a carga ficar pesada ao ponto de você tombar, de você não aguentar, alguma coisa está errada e precisa ser alinhada.